Eles dominaram a WWE, mudaram o rumo de 3 carreiras lendárias e se tornaram uma das maiores stables da história do Pro Wrestling. Mas o que começou como uma união imbatível terminou em uma das maiores traições da WWE. Hoje vamos relembrar a história do The Shield. Em novembro de 2012, durante o Survivor Series, 3 jovens lutadores fizeram uma aparição surpreendente. Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose invadiram a luta entre CM Punk, Ryback e John Cena para ajudar CM Punk a manter o campeonato da WWE. Pouco tempo depois, o trio recebeu o nome de The Shield. Eles afirmavam que estavam ali para combater injustiças, mas rapidamente passaram a dominar qualquer um que estivesse em seu caminho. Vestindo coletes táticos e entrando pela plateia, o The Shield se tornou uma força imparável. O grupo derrotou grandes nomes como Ryback, Sheamus, Randy Orton, John Cena e até mesmo a equipe formada por Undertaker, Kane e Daniel Bryan. Em 2013, os 3 conquistaram o ouro ao mesmo tempo. Dean Ambrose se tornou campeão dos Estados Unidos. Seth Rollins e Roman Reigns conquistaram os campeonatos de duplas. Essa fase consolidou o grupo como uma das maiores revelações da WWE. A mudança para o lado dos mocinhos. No início de 2014, o Shield começou a enfrentar a autoridade, liderada por Triple H. Pela primeira vez, os fãs passaram a apoiar o grupo. Uma das maiores rivalidades e mais marcantes foi contra o Evolution, formada por Triple H, Batista e Randy Orton. No Payback de 2014, o Shield derrotou a Evolution em uma luta considerada por muitos uma das melhores da história das stables na WWE. Bom, o Shield foi uma das stables mais marcantes da história recente da WWE, pois haviam 3 caras extremamente carismáticos, 3 caras que tiveram muito futuro logo depois daquilo, né? Roman Reigns naquele momento era visto como o cara de força da equipe. Seth Rollins era visto como o mais técnico, com vários movimentos high flyers. E Dean Ambrose era uma espécie de líder daquele grupo. Os seus coletes, a maneira como eles entravam em ringue, a forma como eles conquistavam o público, mesmo sem querer e mesmo sem se esforçar para isso, chamou muita atenção. Naquele momento ali era a inovação que era necessária para o público, né? Mas, como tudo que é bom dura pouco, chegou o momento que foi o final do Shield. Após o Payback de 2014, rolou uma coisa muito marcante que vocês já sabem, inclusive. A traição de Seth Rollins. Na noite seguinte ao Payback, Triple H anunciou que havia um plano B. E esse plano B era Seth Rollins. Triple H já estava cansado, pois ele tentava de tudo, mas não conseguia acabar com o grupo. Então, depois desse plano B, quando esse plano B foi revelado, Rollins atacou Roman Reigns e Dean Ambrose com uma cadeira de aço, encerrando oficialmente o Shield, iniciando uma das rivalidades mais intensas da década. O grupo era tão forte, era tão invencível, que até eles separados conquistaram muitas coisas. Seth Rollins foi múltiplo campeão da WWE, Dean Ambrose se tornou campeão dos Estados Unidos, em sua trajetória ali fazendo lutas muito hardcore com seu personagem, né? Quem não lembra do Ambrose Asylum, todo aquele estilo que o Dean Ambrose tinha. E Roman Reigns se tornou a cara da WWE, e é assim até hoje, ou seja, o grupo foi extremamente forte. Jon Moxley hoje em dia, que é o antigo Dean Ambrose, segue na AEW fazendo muito sucesso. E depois de muito tempo, as pessoas se perguntavam, caramba, será que é possível esse grupo estar junto mais uma vez? Mais uma vez, ao longo do tempo de novo? E sim, isso aconteceu, meus amigos. Apesar do fim, o grupo se reuniu em alguns momentos especiais entre 2017 e 2019. A última reunião aconteceu em abril de 2019.
pouco tempo antes da saída de Dean Ambrose da WWE. Desde então, os três seguiram caminhos diferentes, mas o legado do The Shield continua vivo entre os fãs. Mesmo tendo existido por pouco mais de um ano em sua fase original, o The Shield deixou uma marca gigantesca na WWE. E talvez seja justamente por isso que muitos fãs consideram Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose uma das maiores stables da história do Pro Wrestling. Um dos fatores que fez o Shield ter tanto sucesso foi a questão dos três usarem a mesma roupa, os mesmos coletes táticos, a mesma história envolvida entre si. Bom, naquele momento, 2012 e 2013, a gente estava entrando numa nova era da WWE. Muito daquilo que nos anos 2000 fez muito sucesso já não funcionava mais, já parecia caricato, já parecia até datado. E ali já dava indícios da era do minimalismo começar. E então o Shield, de certa forma, também fez parte disso. A gente via ali Dean Ambrose, Roman Reigns e Seth Rollins, os três com a mesma roupa. Isso fazia a gente se esforçar para ver como os três lutavam, né? Então a gente via como o Roman Reigns era o mais forte do grupo. A gente via como o Dean Ambrose mostrava ser uma liderança naquele momento. E a gente via como o Seth Rollins era técnico e também high flyer naquele momento. Ele era o coração daquele grupo. Então muitos fãs gostaram muito disso, gostaram daquele visual. Quem não lembra do cabelo do Seth Rollins pintado um lado de preto e o outro de loiro? Muitas pessoas lembram disso até hoje. Penteado e pintura que o mesmo repetiu muitos anos depois por várias vezes e em vários personagens diferentes. E essa foi a história de hoje, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e até a próxima!